Oi, crianças, tudo bem? Vamos continuar estudando sobre o Evangelho de João? Antes, vamos ler o versículo de memorização dessa semana. Está no Evangelho de João, no capítulo 10, e o versículo é o 11, e eu vou ler para vocês. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Vamos lá entender um pouquinho. Por que João disse isso no capítulo 10? Bom, nós já vimos que os evangelhos são 4. Só para a gente recordar: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós já estudamos os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Semana passada nós começamos a estudar o Evangelho de João. Então, na primeira parte, que foi semana passada do Evangelho de João, nós aprendemos que Jesus é a palavra. Nós aprendemos que Deus criou todas as coisas por meio da palavra. E ele disse que no início Jesus estava com Deus, Jesus era Deus e Jesus era a palavra. Quando ele disse isso, ele disse também que todas as coisas foram criadas por causa de Jesus e por meio de Jesus, e que Deus amou tanto o mundo que ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados e salvar aqueles que Deus já tinha dado para Jesus. Olha quanta coisa que nós aprendemos na primeira parte do Evangelho de João. Hoje nós vamos para a segunda parte. Nós vamos continuar aprendendo sobre Jesus. E essa segunda parte está lá no capítulo 10. Essa segunda parte aconteceu algo muito interessante. Mas o que será que João ensina para nós a respeito de Jesus nessa segunda parte? Ele nos ensina que Jesus é o bom pastor. Como assim bom pastor? João conta lá no evangelho dele que um dia Jesus estava junto com os fariseus. Os fariseus, como eu já expliquei para vocês uma vez, eram homens religiosos que iam na igreja sempre, diziam que amavam a Deus, mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido. Então, um dia que Jesus estava conversando com eles, Jesus explicou para eles porque eles não acreditavam. Jesus disse assim: vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Eles não entenderam nada. Então, Jesus explicou de um jeito muito legal, explicando a respeito disso, do que é ser uma ovelha. Então, ele disse desse jeito: num curral que tem muitas ovelhas, o curral é um lugar onde tem ovelhas, crianças. Então, lá no curral que tem muitas ovelhas, acontece o seguinte, isso ele contando para os fariseus, né? Ele disse assim: lá no curral, quem entra no curral pulando a cerca não é o dono das ovelhas, e as ovelhas não vão seguir este que veio desse jeito, que entrou desse jeito pulando a cerca no curral. As ovelhas não conhecem ele e elas não vão segui-lo. Ele só quer roubá-las, ele não é o dono delas. Então Jesus disse mais: mas aquele que é a porta do curral e é o bom pastor das ovelhas, quando as ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas o seguem, porque ele é o bom pastor. Elas reconhecem a voz do dono, que é o bom pastor, e ele conhece a voz de cada uma das ovelhas. Ele conhece cada uma das ovelhas. E essa é a lição que Jesus quis ensinar para aqueles homens, que Jesus é o pastor das ovelhas, o bom pastor, e ele é a porta que cuida do lugar onde elas estão. Ou seja, Jesus é o único que pode levar as ovelhas até Deus. E foi por isso, crianças,
que os fariseus não acreditaram em Jesus, porque eles não reconheceram a voz de Jesus. Eles não eram ovelhas de Jesus, por isso eles não reconheceram a voz de Jesus. E o que será que essa parte do Evangelho de João quer nos ensinar? Essa parte quer nos ensinar que se nós reconhecemos a voz de Jesus, é porque nós somos uma de suas ovelhas. E se nós somos uma de suas ovelhas e reconhecemos a voz de Jesus, nós temos que segui-lo quando ele nos chama. E o Senhor Jesus nos chama para obedecer ao Pai e para pregar o Evangelho, falar do amor dele para todas as pessoas. E isso, crianças, é o que essa segunda parte do Evangelho do Senhor Jesus, do Evangelho de João nos ensina. Que Jesus é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os devocionais essa semana, que lá vocês vão aprender tudo sobre Jesus sendo o bom pastor. E como nós, sendo ovelhas dele, temos que obedecê-lo, segui-lo e pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus para todas as pessoas, tá bem? Semana que vem a gente volta com a terceira parte do Evangelho de João, para aprendermos mais uma coisinha a respeito de Jesus. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!